Você se considera uma pessoa abençoada? Quando você olha para a sua vida, quando você olha para o Deus que você serve, e tudo aquilo que Deus já fez na sua vida e já te deu, não que nós o adoramos, o servimos pelo que Ele nos dá, mas quando você olha para tudo isso, você chega à conclusão de que você é uma pessoa abençoada. Eu, quando olho para a minha vida, eu não tenho outra conclusão a não ser como sou abençoado. A família que Deus me deu, esposa, filhos, essa igreja, ter o privilégio de estar com os irmãos, minha família, meus pais, meus irmãos, quando eu olho para tudo aquilo que Deus tem me colocado de pessoas ao redor, não tem como declarar outra coisa a não ser como sou abençoado. E talvez o que você quer olhar para ver se é abençoado ou não são coisas, mas as coisas não são mais importantes do que as pessoas que Deus tem colocado em nossas vidas, para que a gente possa olhar e falar assim: olha, sou um homem, sou uma mulher abençoada, sou uma pessoa abençoada. Isso não significa que a gente não tem dificuldades, mas por que eu posso me considerar alguém abençoado? Filipenses 1:2, Paulo, ao escrever essa carta a esses irmãos, ele queria agradecê-los pela presença daquela igreja na vida e no ministério deles. E ele diz a vocês, igreja de Filipenses, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Que Deus, o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Eu me considero abençoado porque eu tenho sobre mim a graça e a paz do Senhor Jesus. Você pode se considerar alguém abençoado porque sobre você está a graça e a paz do nosso Deus, do Senhor Jesus. É por isso que Paulo faz questão de dizer de onde é que vem essa graça, de onde é que vem essa paz, qual é a fonte. Não são as coisas, é o Deus que servimos, é o Senhor a quem adoramos. Por isso, quando eu olho para a minha vida, eu posso dizer: eu sou abençoado. Eu tenho a graça de Deus sobre mim, eu tenho a paz de Deus sobre a minha vida. E o meu desejo, minha oração para você, para a igreja, para todos os membros e todos aqueles que nos acompanham, é que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus, e do Senhor Jesus alcance sua vida, alcance você. E a gente precisa entender que Paulo aqui está escrevendo uma carta. Ele estava mostrando através do que ele escrevia o desejo dele por aquela igreja. E hoje as nossas comunicações por escrito com outras pessoas são tão velozes, são tão rápidas, que talvez ao escrever algo, a gente não tem mais, como Paulo tinha aqui, o impacto que causa na vida de quem recebe as nossas palavras, aquilo que escrevemos. E hoje a gente vive um momento dessa comunicação onde tudo é muito rápido, a comunicação é rápida, e muitas vezes o que a gente escreve é muito resumido, principalmente se for em rede social, WhatsApp. A gente começa a trazer as abreviações, e hoje nós então não consideramos mais profundamente o impacto das nossas palavras para quem recebe as nossas palavras. Mas as comunicações pessoais não foram sempre assim. Quando a gente olha os primórdios do tempo, os escritores costumavam pensar bastante nas palavras que iriam usar, porque essas palavras podiam despertar nas pessoas que iriam ler esperança, motivação, fé, e a Bíblia está cheia de exemplos disso. E esse hábito de desejar paz ao próximo, ele é muito antigo. Não é só Paulo que começou a declarar isso. Como judeu, declarar paz e declarar graça àqueles que liam as suas cartas. Esse hábito de declarar a paz ao próximo estava presente também entre os povos contemporâneos a Israel. Quando a gente olha os documentos oficiais da Babilônia antiga, lá em Daniel 4:2, eles começavam os documentos assim: paz vos seja multiplicada.
O desejo deles era que a paz fosse multiplicada na vida daqueles que estavam lendo. No Egito já se usava o mesmo costume. O ministro da economia de José, lá no Egito, quando foi tranquilizar os seus irmãos os irmãos do seu chefe, quando foi falar com os irmãos de José, ele chegou e disse: paz seja convosco. Lá em Gênesis 43, 23. O Antigo Testamento, quando a gente olha os livros do Antigo Testamento, a gente vai ver que há uma ênfase muito maior na palavra misericórdia do que na paz e na graça. Mas isso mudou no Novo Testamento, principalmente com Paulo. E por que Paulo expressava tanto essa graça e paz, irmãos? Em todo o início das suas cartas nós vemos essa declaração, essa saudação às igrejas. Encerramento das cartas, ele usava também essa expressão, porque Paulo considerava que a sua vida e tudo que ele tinha se sustentava pela graça de Deus. Não era ele, Paulo, o conhecimento que ele tinha, a bagagem que ele tinha. Ele olhava para si mesmo e reconhecia que ele era salvo pela graça, chamado para o ministério pela graça de Deus. E ele queria que essa graça que um dia o alcançou no caminho de Damasco, alcançasse a todos, e por isso ele desejava e declarava: graça e paz. Paulo comunicava aos cristãos nas cartas que tudo na vida cristã inicia-se e se mantém pela ação bondosa de Deus na nossa vida, sustentada pela graça dele. O resultado de alguém receber a graça de Deus, o resultado de eu e você recebermos a graça de Deus sobre nós, é que nós somos alvos do seu amor. E saber que nós somos alvos do amor de Deus é algo que tem que encher o nosso coração de alegria. Nós somos amados por Deus. Nós somos especiais para Deus. Somos alvos da sua graça. O próprio nosso Senhor Jesus, quando saudou os seus discípulos após a ressurreição, ele usou essa expressão. Há duas palavras então comuns nas saudações bíblicas do Novo Testamento, que é a graça e a paz. A graça e paz de Jesus Cristo esteja com vocês. Aparece mais de 14 vezes em toda a literatura apostólica. Paulo usa essa mesma saudação, geralmente no versículo 1 ou versículo 2 das suas cartas. Para nós hoje, ele começa a carta saudando aqueles irmãos e aquelas igrejas com a graça e a paz do Senhor. E por que isso é importante hoje? Muito mais do que um simples bordão. Nós vivemos num mundo onde tem muita pouca graça e paz, onde as pessoas estão vivendo sem a graça de Deus, onde as pessoas estão vivendo sem a paz de Deus, por isso estão perturbadas, por isso estão angustiadas, por isso estão pensando em tirar a própria vida. E no mundo com tanta pouca graça e paz, esse cumprimento deve estar nos nossos lábios e sobretudo em nossos corações, porque a gente não está somente dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. A gente de fato quer que a graça e a paz alcance aquela vida, esteja sobre aquela vida, sustente aquela vida, para que ela entenda o grande amor do Senhor. E o desejo de Deus para mim e para você é que tenhamos a graça e a paz dele sobre nós, sobre nossas famílias. Em Efésios, em tantas cartas, Paulo começa a expressão: graça a vós e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus. Por isso eu quero dizer para você nessa manhã: graça e paz, paz e graça, é o desejo de Deus para nós. E essa palavra grega para graça, charis, era a mesma saudação que era muito comum entre os gregos. E essa palavra graça hoje ela é muito estranha nos nossos dias, na vida diária. Sabe por quê? Porque poucas coisas hoje são de graça. E quando é de graça a gente desconfia. Poucas coisas hoje são de graça. E tem até a expressão, né? De graça até injeção na testa. Mas poucas coisas hoje são de graça. Graça então é uma palavra muitas vezes estranha hoje na vida diária. As pessoas estão achando que tudo que vem de Deus não é de graça, especialmente o perdão e a salvação. Eu preciso pagar algo, eu preciso fazer algo para receber. E quando a gente olha para as Escrituras, não. A graça de Deus, ela se revelou de uma maneira bem especial. Sabe como Deus revelou a sua graça a nós? Quando Jesus morreu na cruz,
para perdoar os nossos pecados, nos salvar, sem exigir nada de nós. Aí nós vemos a graça de Deus se manifestando, por isso que tudo é de graça. A graça de Jesus nos resgatou do domínio, desse esforço que nós temos humano de tentar agradar a Deus com as nossas próprias forças. A graça de Deus nos resgatou desse domínio do fracasso humano, que sozinhos nós não conseguimos. Quando o homem falha, entra a graça. Quando a lei falha, entra a graça. A graça nos lança para uma nova vida. Somos uma nova criatura. Agora experimentamos a experiência da conversão. A graça de Jesus não tem preço e nos capacita para uma vida diferente. Diferente do que nós éramos antes de conhecer essa graça, de experimentar esse Deus. A graça nos capacita a termos uma vida vitoriosa. E sabe o que é uma vida vitoriosa? Não é receber bênçãos, bens materiais. Vida vitoriosa é uma vida capacitada a permanecer firme com Deus na hora das dificuldades. E é neste momento que a gente vê a graça do Senhor sobre nós. Essa semana eu estava vendo aquele versículo onde Paulo diz: quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte, porque é na fraqueza que o poder de Cristo opera em mim. É quando eu não tenho nenhuma força e olho para mim e vejo que eu não tenho mais o que fazer, que Deus age, Deus opera, e aí eu consigo entender que de fato foi Deus e não eu. Não foi o meu jeitinho, não foi as minhas atitudes, não foi aquilo que eu podia fazer, foi Deus, e é Deus que tem me sustentado. E a graça é algo bom, porque é dado. Não porque a pessoa que recebe merece, mas porque a pessoa que dá a graça é generosa. Nós não merecíamos a salvação, mas Deus, por ser generoso e nos amar, oferece a salvação de graça a todos os homens. Quando alguém te oferece um presente de graça, significa que quem recebe não tem que pagar pelo presente. É de graça, é presente. E graça, então, é um favor não merecido. Paulo não poderia desejar nada maior do que aquela igreja de Filipenses, igreja que havia o ajudado, que havia cooperado com ele. Paulo deseja aqueles irmãos que a graça e a paz estejam sobre eles, porque com a graça e a paz sobre a vida deles, eles continuariam sendo uma igreja amorosa, uma igreja que viveria na alegria. Por isso Paulo diz tantas vezes em Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Graça é um favor imerecido. E Paulo está demonstrando com essa expressão a vocês graça e paz. A graça e a paz que vem somente da parte de Deus e do Senhor Jesus. Paulo está expressando o seu amor, a sua preocupação com aqueles irmãos. E essa saudação era muito usada no primeiro século. E quando ele pede aqui a graça sobre aqueles irmãos, não era a graça salvadora, como se eles estivessem perdidos, como se eles precisassem da salvação, não. Paulo escreve a pessoas que já estavam resgatadas, que já estavam reconciliadas, que já estavam regeneradas, que já estavam salvas, que já tinham sido adotadas pela família de Deus. Essa graça a qual Paulo se refere aqui é a graça santificadora, que manteria aqueles irmãos firmes na fé. Diante das dificuldades, diante das lutas, diante das tentações, aqueles irmãos continuariam dia após dia com o desejo de parecerem mais com Cristo. E o pastor Aderso falou na quarta-feira sobre isso, sobre a questão da santificação. E essa santificação a gente vai viver sustentados pela graça. Paulo está se referindo aqui a essa graça, ao fortalecimento que Deus nos dá e nos capacita, para que sejamos capazes de perseverar, de persistir, não desistir, não desanimar. Talvez você olhe para a sua vida e são tantas situações, talvez coisas que no começo do dia já vêm para te desanimar, já vem para poder tirar a sua paz. E o que Paulo está desejando àquela igreja é que quando nós temos essa graça santificadora, sustentadora, diante desses momentos, nós vamos continuar firmes, nós não vamos desistir. E quando a gente olha as religiões, além do cristianismo, o judaísmo, nenhuma outra religião ensina sobre um Deus que ama,
um Deus que aceita os pecadores, aceita os seres humanos, não baseado no que fazemos, mas sim naquilo que nós somos. A graça de Deus, então, é dar tudo de bom àqueles que não merecem nada. Quando Paulo fala dessa graça, Paulo está dizendo de uma graça que nos conduz à reconciliação. A gente tem paz com Deus. Paulo está falando de uma graça que nos conduz à reconciliação. A gente começa a ter paz com os outros, com pessoas, não só com Deus. Porque não adianta eu dizer que eu fui salvo pela graça, que eu fui alcançado pela graça, que eu amo a Deus, mas eu não consigo ficar perto das pessoas. Eu não consigo amar as pessoas, eu não consigo desejar o bem a elas. Porque a graça, quando nos alcança, ela traz reconciliação, paz com Deus e com os homens, com Deus e com o próximo. É por isso que uma vez que pessoas e povos inimigos sejam reconciliados com Deus, é possível que essa pessoa viva em harmonia uns com os outros. É por isso que quando a graça de Deus entra numa casa, num lar, num casamento, esse casal agora, sustentado pela graça, vai ter capacidade de Deus, vai ter a capacitação que vem de Deus a resolver as coisas, conversando e não se agredindo, olhando para a palavra, chorando junto e não se ferindo com palavras, porque a graça de Deus nos capacita a isso. É como se Paulo estivesse dizendo àquela igreja hoje assim, que cada bênção de Deus, que cada capacitação de Deus, que cada enriquecimento de Deus seja sobre vocês, seja derramada sobre a vida de vocês. Eu desejo que vocês sejam sustentados com toda a bênção que Deus pode derramar sobre vocês. E Deus nos dá a sua graça. Temos sido sustentados pela graça de Deus nesse tempo de pandemia. E Deus também nos sustenta pela graça, nos perdoando, muitas vezes, dos nossos pecados. Nós podemos ver a graça de Deus a cada dia. E nós também podemos compartilhar dessa graça a outras pessoas, quando nós também as perdoamos. Eu recebo a graça, sou perdoado, mas não vem pedir para mim perdoar alguém porque eu não perdoo. Quando a graça de Deus está sobre as nossas vidas, a gente compartilha aquilo que recebemos. Mas Paulo não fica só na graça. Paulo diz a graça e a paz. No hebraico, shalom. Costume dos hebreus saudarem-se assim. E no mundo em geral, a gente muitas vezes, quando ouve essa palavra paz, a gente acha que é somente a ausência de guerras. Ter saúde, ter dinheiro no bolso, ok, tenho paz. Não é essa paz que Paulo está dizendo. Não é sobre essa paz que Paulo está se referindo. Porque e quando as guerras persistem? E quando falta saúde? E quando a gente não tem o dinheiro no bolso? A paz acabou? Não vai existir? Não continua? Não é essa paz de coisas, de posses. E o Novo Testamento, quando ele fala da pessoa de Deus, ele dá vários títulos para Deus. E um deles é o Deus da paz. O Deus da paz. Romanos 15:33. Paulo diz que o Deus da paz esteja com todos vocês. A palavra hebraica então para paz, shalom, era uma saudação comum entre os judeus, assim como graça era comum entre os gentios e os gregos. É como se Paulo estivesse dizendo para vocês que são judeus, paz, para vocês que são gregos e gentios, graça. Eu quero que todos sejam alcançados com a graça e com a paz. E sendo judeu, Paulo conhecia bem essa palavra hebraica, usada mais de 200 vezes na Bíblia. Era uma saudação hebraica na época, é ainda hoje muito usada. Mas não era somente um bordão, não era uma expressão vaga, não era só um cumprimentar, não. Em relação a Deus, em hebraico, significava ser reconciliado com Deus, ter paz de Deus no coração. É essa paz que o mundo não consegue dar. Eu não sei se você ainda lembra como você era e como você se sentia antes de ter um encontro com Jesus. Eu estava em muitos lugares, fazia muitas coisas para preencher aquele vazio que havia dentro de mim. Por alguns momentos eu imaginava que estava bem,
Mas quando eu deitava no travesseiro, quando eu deitava na cama, eu via que faltava algo, faltava paz. Quantas pessoas hoje têm tudo, do bom e do melhor, mas não têm paz, vivem perturbadas, angustiadas, não têm paz. Quando a gente encontra esse Jesus, que não quer somente ser o nosso Salvador, que quer ser o nosso Senhor, Ele traz sobre a nossa vida uma paz, que a gente não consegue nem falar, que a gente não consegue nem citar o que é que nós experimentamos. E essa paz no coração, a certeza de saber que a gente foi reconciliado, perdoado, salvo, é o que toda pessoa precisa hoje muito. E as preocupações e os temores estão impedindo que muitas pessoas tenham paz, não tenham essa paz interior, mas Jesus pode dar. Porque quando a gente crê em Jesus e o sangue dele nos lava e nos purifica de todo o pecado, a gente tem uma boa consciência diante de Deus e a gente começa a ter paz com Deus. Não vive mais atormentado pelos erros do passado, pelos velhos hábitos e as velhas atitudes, porque agora a gente recebe de Deus a oportunidade de uma nova vida. É uma paz que garante um futuro eterno, de que mesmo que as coisas aqui ainda estejam difíceis, nós não ficaremos aqui. Nossa morada eterna não é aqui. Essa semana, fazendo um estudo bíblico com uma pessoa, a gente estava falando sobre isso, sobre nós fomos criados para ser eternos. E do outro lado, a gente vai passar muito mais tempo do que aqui. Aqui no máximo 100 anos. A eternidade já fala eterno. E o que nós estamos fazendo com essa vida aqui, que é única, que é finita, que é breve, o que estamos fazendo com Jesus, o Filho de Deus, agora, enquanto temos oportunidade, se você quer ter paz, se você quer ter essa experiência de viver em paz com Deus, essa paz que permite você enfrentar as maiores aflições e você está em paz, tranquilo, independente das circunstâncias externas, entregue-se totalmente, sem reservas a Deus, a esse Deus da paz. Não há paz sem a graça primeiro. É a graça que nos mostra o caminho da paz. E essa paz é a paz de Deus, de sabermos, como cantamos aqui, que Deus está no controle de tudo, de tudo. Mas quantas vezes declaramos que confiamos em Deus, que Deus está no controle, mas a gente ainda não tem sentido essa paz. E quando a gente tem paz e sabe que Deus está no controle, a gente sabe, mesmo não entendendo, que tudo que Deus faz e todas as coisas contribuem para o nosso bem, mesmo não entendendo. E a gente vai começar a ver que nenhum desafio será maior do que a realidade de Deus em nossas vidas, em nos sustentar, em nos amar, em nos amparar, e de que nós não estamos sozinhos. Portanto, a verdadeira paz, queridos, ela vem de um verdadeiro relacionamento com Deus, através de Jesus. E Paulo diz àquela igreja, que essa paz esteja sobre vocês. E paz é você ter harmonia interior, com Deus e com as pessoas. Quantos dizem que tem paz com Deus, mas na rua, no trânsito, não é um promotor da paz. E eu sempre digo isso, os irmãos vão falar, o pastor não gostou do trânsito de Jundiaí. Mas é porque o trânsito é desafiador, não é? Talvez para você como cristão não. Mas tem sido desafiador para mim. De você compartilhar a paz, a paciência, a tranquilidade, abençoar, né? Então, quais são as situações da sua vida em que você precisa ter paz? A paz interior com Deus e com o próximo. Jesus pode te dar essa paz, e quem tem paz, quem ama Jesus, não precisa ficar ansioso, não precisa ter medo do futuro, porque sabe que Deus está no controle. E diante das situações em que nós não conseguimos administrar, que nós precisamos entregar tudo nas mãos de Deus, porque é só Ele que vai fazer e agir, a gente vai receber de Deus uma paz que excede o nosso entendimento. É por isso que Paulo orienta a nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, colocarmos tudo diante de Deus, porque essa paz vai nos preencher. E a paz de Deus nos torna livre das inquietudes da vida, nos guarda os nossos corações, a nossa mente. A paz de Deus nos mantém focados no alvo correto, que é Cristo, não as dificuldades. Não mantenha os seus olhos nessa pandemia,
naquilo que já tirou de você, naquilo que tem sido difícil. Continue com seus olhos no alvo, que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Somente Ele. Devemos entregar as nossas preocupações àquele que nos tem nas palmas das suas mãos. Isaías 49:16, por favor, Fábio. Isaías 49:16. Eu quero ler essa referência, não somente citá-la. Olha esse texto de Isaías 49, versículo 16. Veja, eu gravei vocês nas palmas das minhas mãos. Aquele que nos tem nas palmas das suas mãos é aquele que nos sustenta, é aquele que nos guarda e que não nos desampara. E para experimentar essa graça e essa paz nas nossas vidas, precisamos aceitar a graça e a paz que vem de Deus, que Deus nos oferece. Isso significa que nós temos que reconhecer que os nossos esforços, por melhores que sejam, não é suficiente. Deus nos oferece graça, a graça da salvação. Deus nos oferece a paz, que é o livre acesso a Ele, numa vida sem medo, sem culpas. E Ele é aquele que vai nos capacitar a viver isso. Você também já recebeu dessa graça, dessa paz. Por isso a gente precisa ser humilde e grato a Deus pela sua graça. Continuar a dependendo dEle a cada dia para crescer nesse relacionamento com Deus. Por isso a gente precisa continuar a viver em paz com os nossos irmãos em Cristo, buscando a construir uma unidade a cada dia, uma comunhão verdadeira. Essa saudação, graça e paz. Pode voltar lá, por favor. Tem que lembrar para nós que nós fomos alcançados pela graça, que nós temos a paz de Deus sobre nós. E a questão é, o que nós faremos com tudo isso? Será que eu quero que a graça alcance outras pessoas? Será que eu quero que a graça de Deus alcance outras vidas? Será que eu quero que essa paz que Deus me dá também alcance outras famílias? Querido, essa saudação, a graça e a paz, não é um mandamento bíblico, como é a ceia, como é o batismo. Por isso algumas igrejas usam, outras igrejas não usam. Eu lembro que lá em Guariba, na igreja Batista Betel, por ter contato com várias igrejas, eu uma vez levei a igreja, irmãos, vamos começar a nos cumprimentar, a nos saudar com a graça e a paz. Expliquei o significado, e a gente começou, até hoje existe lá esse hábito de nós nos saudarmos com a graça e com a paz, mas não é um mandamento. Algumas igrejas fazem, outras não fazem. Não há errado quem não faz, nem certo quem faz, mas nós estamos seguindo um princípio, porque não é um simples bordão, sem significado, não. A gente precisa saber de fato o que significa essa graça e essa paz. E para encerrar, quem tem a graça de Deus, essa pessoa, ela sabe que ela não merece nada. E por saber que a gente não merece nada, a gente não fica desejando mais nada, porque tudo que a gente recebe é pela graça de Deus. Se eu tenho a paz e não merecia nada, então eu fico em paz, porque a graça de Deus está comigo. Nada do que eu tenho eu merecia, mesmo considerando que eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu olho para tudo e vejo, olha, eu recebi de Deus um favor imerecido. E se eu tenho um favor imerecido sobre Deus e não merecia nada, eu estou em paz. Se eu tenho a paz e olho e vejo que Deus tem me alcançado com sua graça, então eu vejo que a graça de Deus está sobre mim. E você, quando você olha para a sua vida, você reconhece a graça de Deus sobre você? Você reconhece a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família? O desejo de Deus é que eu e você experimentemos essa graça, esse favor imerecido que está sobre nós, que está sobre nossas vidas, que está sobre cada um de nós. Portanto, que não seja um simples bordão. Graça e paz, irmão. Graça e paz, não. Mas que seja de fato um desejo do nosso coração, ao dizer graça e paz, ao escrever graça e paz, ao desejar a bênção, que de fato essa graça de Deus, esse favor imerecido esteja sobre aquela vida. Que essa paz de Deus que excede todo o entendimento esteja sobre essa vida. E num tempo como esse que a gente tem vivido, nós como igreja precisamos sim levar essa graça e levar essa paz a todos que precisam. E eu convido você a ficar de pé.
Porque o nosso desejo nessa manhã é que essa bênção, que esse sentimento de ser abençoado esteja sobre você. E a nossa oração é que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre aqueles que moram com você, seus vizinhos, seus familiares. Receba de Deus a bênção que nós desejamos para você. Vamos declarar isso? Receba essa bênção, receba essa graça.